A maioria das pessoas lê a Bíblia como uma coleção de histórias separadas. Um salmo aqui, uma profecia ali. Mas e se eu te dissesse que, escondido dentro do livro de Salmos, há um código? Um mapa completo detalhando a vida, a morte e a ressurreição do Messias, escrito centenas de anos antes de ele nascer. Muitas pessoas pensam que o Velho Testamento e o Novo Testamento são livros desconectados, mas a verdade é que eles estão ligados por uma única linha de DNA profético. E o livro de Salmos é o elo perdido. Hoje, vamos abrir as Escrituras e revelar 3 provas inegáveis que, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. Provas de que o rei Davi, em suas poesias e canções, estava na verdade pintando um retrato profético de Jesus. Prepare-se, porque a revelação que você nunca viu vai mudar para sempre a sua forma de ler os Salmos e de enxergar Jesus. A primeira prova nos leva ao Salmo 2, uma profecia que fala da rebelião das nações contra o ungido do Senhor. O Salmo começa com uma pergunta: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Em seguida, ele descreve um rei poderoso que seria estabelecido por Deus para reinar sobre tudo. O versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pense por um momento. Esta não é uma profecia sobre Davi. Davi nunca foi chamado de filho de Deus, nesse sentido messiânico, nem reinou sobre todas as nações. Quem então é esse filho ungido? No livro de Atos, no Novo Testamento, os apóstolos interpretam este salmo, afirmando que a rebelião dos reis e governantes que Davi viu era, na verdade, a conspiração de Herodes e Pilatos para matar Jesus. Eles fazem a conexão direta. O filho é Jesus. O salmo não era apenas uma oração de Davi. Era um decreto divino que profetizava o reinado inabalável de Jesus, o único que poderia ser chamado de Filho de Deus e ter autoridade sobre todas as nações. A coroa de Jesus não foi dada por um homem, mas por Deus Pai, e a sua unção foi predita por um salmo que a maioria de nós lê sem notar a sua dimensão profética. Mas, se o Salmo 2 fala da sua realeza, existe outro que fala da sua dor. A segunda prova é talvez a mais dramática e comovente de todas. Estamos falando do Salmo 22. Se você já se perguntou o que Jesus sentiu na cruz, o Salmo 22 é a resposta. Ele começa com a frase mais famosa da crucificação: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava simplesmente expressando um sentimento de abandono. Ele estava recitando a primeira linha de um salmo que detalha toda a sua agonia na cruz. O Salmo 22 descreve com uma precisão assustadora cada momento da crucificação. Ele diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso aconteceu exatamente como o salmista predisse. Mas há algo ainda mais chocante. O salmo continua: transpassaram-me as mãos e os pés. Lembre-se, a crucificação nem existia como método de execução na época de Davi. Essa não é apenas uma profecia, é um relato detalhado de um evento que só aconteceria séculos depois. Davi, sob a inspiração do Espírito Santo, estava narrando a morte do Messias. O Salmo 22 não é apenas um lamento de um rei em dificuldades, é um grito profético que dá voz ao sofrimento de Jesus. A precisão dos detalhes é tão grande que é impossível ignorar a sua origem divina. Se a dor de Jesus foi predita, o que dizer do seu futuro? A terceira prova nos leva ao Salmo 110, um dos salmos mais citados no Novo Testamento. O Salmo 110 não fala apenas de um rei, mas de um rei sacerdote. Ele começa com a declaração de Deus Pai para o Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esta frase é usada várias vezes no Novo Testamento para descrever a ascensão de Jesus ao céu, onde ele agora reina à direita do Pai. Nenhum rei de Israel, nem mesmo Davi, reinou do céu. A profecia só poderia se referir a Jesus.
Mas o Salmo continua com algo ainda mais surpreendente no versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote e rei misterioso que aparece em Gênesis. Jesus é o único a cumprir essa dupla função. Ele é o rei que reina à direita do Pai e o sacerdote que intercede por nós eternamente. Os Salmos nos revelam que Jesus não é apenas o Messias prometido, mas o sumo sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício definitivo e agora reina para sempre. Os Salmos nos mostram o passado, o presente e o futuro de Jesus. Mas se as profecias são tão claras, como o povo de Israel não as entendeu? O povo de Israel, assim como nós, muitas vezes focava nos detalhes mais óbvios dos Salmos e perdia a mensagem completa. Eles esperavam um rei militar, um Messias que os libertaria do domínio romano. Eles ignoraram as profecias sobre o sofrimento e a morte, e mais ainda, sobre a ressurreição. Mas ela estava lá, escondida nos Salmos. Em Salmos como o 16, Davi diz: Tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. De quem Davi está falando aqui? Dele mesmo? O corpo de Davi, como de qualquer outro homem, viu a corrupção da morte. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, faz a conexão de forma brilhante. Ele explica que Davi, sendo profeta, falava sobre a ressurreição de Cristo. Ele sabia que Deus havia prometido que o Messias não veria a corrupção do túmulo. O Salmo 16 não é sobre Davi, é sobre Jesus. A ressurreição não foi um evento inesperado, ela foi a culminação de uma promessa profética que já estava escrita nos Salmos. O sepulcro vazio de Jesus, portanto, não é apenas um milagre, é o cumprimento exato da profecia. Isso prova que a história de Jesus não começa em Belém. Ela estava sendo preparada, escrita e cantada centenas de anos antes. Mas a prova mais forte de todas vem da própria boca de Jesus. A maior prova de que os Salmos são profecias sobre Jesus vem do próprio Jesus. Ele mesmo usou o livro de Salmos para provar quem ele era. Após a sua ressurreição, no caminho para Emaús, Jesus encontrou 2 de seus discípulos que estavam desanimados e confusos. Eles não o reconheceram. Jesus, então, de forma paciente, começou a explicar-lhes as Escrituras. O que ele usou? Lucas 24 nos diz que Jesus começou a explicar por todos os profetas o que dele se achava em todas as Escrituras. O que as Escrituras incluíam? O próprio Jesus nos responde pouco depois, quando ele se encontra com os discípulos. Cumprindo-se tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos Salmos. Ele mesmo afirma que a sua história está escrita nos Salmos. Jesus não apenas cumpriu as profecias, ele as usou para abrir a mente dos seus seguidores. Quando Jesus gritou o Salmo 22 na cruz, ele não estava apenas expressando dor, ele estava fazendo uma declaração profética, apontando para as Escrituras e dizendo: Eu sou o cumprimento de tudo isso. A voz que ecoava na cruz era a mesma voz que ecoou centenas de anos antes no coração de Davi. Isso nos mostra que os Salmos não são apenas poemas antigos, são as palavras de Deus sobre Jesus. Então, o que tudo isso significa para nós? As 3 provas que vimos, e a bônus da ressurreição, nos mostram que o livro de Salmos é um mapa da redenção. Ele nos revela que a história de Jesus é a história central da Bíblia, o cumprimento de todas as promessas e profecias. O Salmo 2 nos mostra Jesus como o rei que veio para reinar. O Salmo 22 nos mostra Jesus como o servo sofredor que se sacrificou por nós. E o Salmo 110 nos mostra Jesus como o sacerdote eterno que intercede por nós. E os Salmos de ressurreição nos mostram o seu triunfo sobre a morte. Esse roteiro completo da vida de Jesus não foi escrito para ser um segredo, mas para ser uma revelação, para nos dar a certeza de que a nossa fé não está baseada em mitos ou lendas, mas em um plano divino que estava sendo meticulosamente preparado por Deus.
Os Salmos nos mostram que a mão de Deus estava por trás da história de Jesus o tempo todo. Essa é a verdade que muda tudo. Essa é a base sólida sobre a qual podemos construir nossa fé. Agora, com essa nova compreensão, vamos terminar da única forma possível, com uma oração. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, diante de uma revelação que nos enche de assombro e gratidão. Agradecemos por teres deixado no livro de Salmos um mapa tão claro da vida de Jesus, o Messias prometido. Agradecemos por cada detalhe, cada verso que aponta para o Teu Filho. Hoje entendemos que Jesus não é apenas uma figura histórica, mas o cumprimento exato da Tua promessa. Nos prostramos diante de Ti e confessamos que Jesus é o Rei que reina, o sacerdote que intercede e o Salvador que sofreu e ressuscitou por nós. Oramos para que essa verdade não seja apenas um conhecimento, mas uma fé viva em nossos corações. Que a nossa vida seja transformada pela certeza de que toda a Bíblia aponta para Jesus. Que a nossa esperança esteja nele, o único digno de toda adoração e glória. Obrigado, Senhor, por esta revelação que muda tudo. Oramos em nome de Jesus, o nosso Messias e Salvador. Amém. E aí está, as provas de que os Salmos não são apenas canções antigas, mas profecias que nos revelam o Messias. Agora que você tem essa nova perspectiva, espero que sua leitura da Bíblia nunca mais seja a mesma. Cada salmo que você ler terá um novo significado, apontando para Jesus. Se você gostou desta jornada e quer descobrir mais segredos escondidos nas Escrituras, inscreva-se no canal Rota Salmista. Assim, você não perderá as próximas revelações. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a sua fé e deixe seu comentário abaixo, nos dizendo qual dessas provas mais te surpreendeu. Que a sua jornada de fé seja enriquecida pela beleza e profundidade da Palavra de Deus. Até a próxima revelação!